Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Pessoal, vamos direto ao ponto. Apresentaremos neste vídeo uma estrutura, assim, eu diria um pouquinho complexa, tá? Mas logo em seguida faremos um comparativo com a língua portuguesa e vamos, assim, ter uma ideia mais clara sobre esta questão que estaremos aqui analisando agora, tá? A estrutura é essa daqui. If I had been there. Nossa, Márcio. If I had been there. Como ficaria essa estrutura caso quiséssemos traduzi-la para o português, Márcio? Se eu tivesse estado lá. Se eu tivesse estado lá. Isso aí. Mas se compararmos ao português, qual é o ponto gramatical que explica essa estrutura? Ou qual é o tempo verbal que, no caso, explicaria essa estrutura, Márcio? Pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Ai, Márcio. Isso dói. Dói, sim. Mas é só um pouquinho. Eu não vou dizer que essa estrutura causa a mesma dor caso tivéssemos tomado uma bezetacil. Porque bezetacil todo mundo sabe, né? Dói e como, não é? Mas nesse caso a dor não é tão, assim, digamos, ela é suportável, vamos dizer assim, não é? Portanto, olha que interessante. If I had been there, se eu tivesse estado lá. A construção se dá com o verbo ter, certo? Juntamente com o particípio passado do verbo ser estar. Ó, se eu tivesse, if I had, porque ó, I had, se compararmos ao português, eu tinha ou eu tive. Eu tinha, pretérito imperfeito, eu tive, pretérito perfeito. Certo? Agora, if altera os dois tempos verbais, e aí no comparativo com a língua portuguesa refere-se ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Nesse caso aí, pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora, é aquela história, né? Se eu tivesse estado, pretérito mais que perfeito do subjuntivo, trata-se de tempo composto. Por essa razão, é aquela história. Todo mundo foge de aulas gramaticais. Eu entendo por quê. Realmente, eu concordo. Como professor, né, como consultor gramatical, eu também entendo perfeitamente por que o povo, imagine, eu não quero, imagine, eu preciso estudar, conhecer pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente. Eu não quero nada disso. Eu quero é falar. Mas como? Como? O problema não é falar. O problema está em pensar em português, pensar em inglês. Agora nós temos um problema. Vamos colocar uma coisa aqui. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não tenho a menor intenção de impor absolutamente nada. A minha função aqui no canal é orientar da melhor forma possível, mostrar através
de pesquisas elaboradas a importância da estrutura gramatical, mas isso em momento algum deve ser imposto, tá? Ninguém deve, digamos assim, se sentir obrigado a estudar gramática, não. O canal apenas mostra o caminho. Essa é a ideia. Porque essa estrutura, por exemplo, no caso, if I had been there, se eu tivesse estado lá, para que possamos entender, paremos e observemos. Se eu tivesse estado lá, eu estou aqui imaginando algo que podia ter acontecido, mas não aconteceu. Mas não aconteceu. Se eu tivesse estado lá, o que teria acontecido? Olha aí a concordância. What would have happened? Olha aí. Por quê? Ao conhecermos tempo verbal em português, isso dá-nos condição de aplicar tópicos gramaticais em inglês de forma correta e ser entendido por quem não fala o nosso idioma. Olha aí. Não é uma questão de impor, você impõe. Não, você precisa estudar gramática caso queira falar inglês fluentemente. Não, não é nada disso não. O intuito é fazer com que você não ignore algo que é extremamente importante para que você obtenha a fluência que tanto quer. É diferente. É muito diferente de você chegar e falar para uma pessoa assim, olha, se você não estudar inglês, não aprenderá inglês. Olha aí, a condicional aí. Não é nada disso não. If you do not study English, if you do not study grammar, you will not learn English. Não, não é nada disso não. Muito pelo contrário. Eu quero criar aquela, digamos assim, como é que eu posso explicar? Aquela forma assim, eu gostaria de que vocês olhassem para a estrutura gramatical de forma diferente, não querendo ser inimigo de estrutura gramatical, e sim ser amigo de estrutura gramatical, que é o que faz com que você fale, entenda e seja entendido. Só isso. Portanto, essa estrutura, no caso, if I had been there, se eu tivesse estado lá. Agora, vamos pegar em português e dar um exemplo para que possamos entender melhor. If I had been there, se eu tivesse estado lá, isso não teria acontecido. Um exemplo bem simples. Claro que logo nos próximos vídeos eu vou complicar bem mais a situação de vocês, tá? Pode ter certeza disso, tá? Mas não é para ninguém ficar assustado, tá? Agora veja bem, ó. Se eu tivesse estado lá, eu estou cá imaginando caso tivesse estado lá. Então, eu não estava lá. Por essa razão, algo aconteceu. Então aí abre a concordância. Se eu tivesse estado lá, isso não teria acontecido, ou seja, aconteceu. O que eu não queria que tivesse acontecido, aconteceu. Por quê? Porque eu não estava lá. Olha aí. Então, olha só como é importante conhecermos tempo verbal, não somente da língua portuguesa, mas da língua inglesa também, para que possamos ser entendidos por quem não fala o nosso idioma. Então, não é obrigação nenhuma. Não é obrigação nenhuma estudar gramática. Mas eu tenho, como profissional da área, eu tenho digamos assim, a obrigação, não é, de alertar, tá? Eu tenho a obrigação de ser honesto e correto, tá? E alertar que o que faz você falar, escrever e ser entendido é conhecimento gramatical, sim. Tá? Não existe fórmula mágica que faça você entender, falar e escrever corretamente. Não existe, tá? Eu gostaria muito, sinceramente, eu gostaria muito de que existisse
uma fórmula mágica, né? Assim como o pirlim-pim-pim da Emília, né? No tempo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Porque eu faço parte da geração dos anos 80, então eu lembro, né, do Sítio do Pica-Pau, né, que estreou na Rede Globo, se eu não me engano, em 1977, né? Eu acompanhei bem, né? Eu lembro da Cuca, do Saci Pererê, né? Do Boitatá, da Mula Sem Cabeça, né? Eu lembro, claro que eu lembro, né? Passei dos 50, né? Então eu lembro, claro que eu lembro. Mas é aquela história, mas não existe uma fórmula mágica, tá? Do pirlim-pim-pim que faça você falar, escrever e entender corretamente o inglês. Não tem como, tá? Então, tá aí uma dica. Essa do if I had been there, se eu tivesse estado lá. Portanto, no comparativo da língua portuguesa, refere-se ao tempo verbal de pretérito mais que perfeito do subjuntivo, que é composto pelo verbo ter, mais o passado particípio do verbo ser, estar. Tudo bem? Uma dica valiosa, realmente eu espero ter ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Com Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.